Olá, eu sou a Ariane Yumi, vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC Paraná. Estou aqui para lhe dar as boas-vindas à quinta aula da Escola Técnica CRC Paraná Reforma Tributária. Hoje, o professor Adriano Subirá abordará o tema Lucro Presumido e o fim da cumulatividade. Fique agora com o professor Adriano Subirá. Boa aula! Olá, bem-vindo à Escola Técnica do CRC Paraná. Esse é o curso sobre a reforma tributária e a aula número 5. Vamos falar do lucro presumido e as suas interações. Quais são os efeitos da reforma tributária sobre a empresa optante do lucro presumido? Quais são os impactos em preço, em margem, lucratividade? Vamos dar uma olhada em detalhes. O lucro presumido passa por um ajuste conceitual, por um ajuste, eu diria até existencial. Por quê? Nós estamos vendo o fim da cumulatividade na tributação do consumo. Com a extinção de PIS e COFINS em 2027 e depois ICMS e IBS vão sendo reduzidos, extintos, vão sendo reduzidos progressivamente a partir de 2029 e definitivamente em 2033. Mas já a partir de 2027, a empresa optante do lucro presumido, ela já vai estar vivendo o fim da cumulatividade, o início do fim. No lucro presumido, PIS e COFINS são calculados apenas sobre as receitas, sobre a receita bruta, sobre o faturamento, sobre o valor das vendas, vamos dizer assim, 3,65%, 3,65%. Com a transição de PIS e COFINS para a alíquota cheia do IVA dual, a empresa do lucro presumido terá que importar-se mais ainda com as suas margens. Por quê? Ela terá que recolher o IVA dual, CBS e IBS, começando ali com 9% e 30%, 9% e 33%, alguma coisa em torno disso, se a alíquota de referência se confirmar como de 28% a alíquota máxima de CBS e IBS. E com isso, pode haver um aumento da carga tributária efetiva. É certo que haverá um aumento da carga tributária nominal. Por quê? Nomos, em grego, lei. Então, a carga hoje de 3,65, que a lei determina para o lucro presumido, com recolhimentos de PIS e COFINS. Essa alíquota passa a ser, em 2027, por exemplo, de 9,5%. Então, a alíquota nominal aumentou. Porém, se essa empresa tiver um montante de créditos elevado, créditos de CBS e IBS, porque agora ela está na não cumulatividade, no que diz respeito à tributação do consumo, eventualmente a sua alíquota efetiva poderá ser menor. Ou poderá até ser maior do que a atual de 3,65%, mas não, por exemplo, de 9,5%. Nesse contexto, quais são as estratégias para a empresa optante do lucro presumido? Quais são as estratégias para o profissional contábil, para a contadora, para o contador, orientar os seus clientes? Nesse cenário de reforma tributária, e com o CBS já em 2027 e IBS a partir de 2029, nas empresas do lucro presumido. Então, o importante é a análise de créditos de terceiros, porque a tributação, a carga nominal, a gente já sabe, será a alíquota aplicável à operação. Eventualmente, pode ser uma alíquota diferenciada, com redução de 30% ou de 60%. Então, nós temos que levar em conta, nesse cenário, especialmente os créditos. Por quê? A depender do volume, do montante de créditos, e a depender de que ano estivermos falando, se 2027 e 2028, ou nos anos da transição, 29 a 32, ou ainda 2033, porque certamente a situação não será a mesma em cada um desses períodos. Havendo aumento da tributação efetiva, o reflexo é na margem. Ou ele diminui a margem da empresa, ou aumenta o seu preço, ou uma combinação de ambos, podendo inclusive perder mercado, perder contrato, se ele aumentar o preço. E se nós temos uma variação na tributação, na carga tributária efetiva, então nós temos uma variação na margem. Tendo uma variação na margem, nós temos variação no fluxo de caixa, o que me sobra no caixa. A minha margem pode aumentar ou pode diminuir, com um cenário onde há uma tendência de um aperto na margem e, portanto,
um aperto no fluxo de caixa. Se nos lembrarmos que o split payment começa em 2027 e tem uma previsão por parte das instituições financeiras de estar a pleno vapor, funcionando para a ampla maioria dos meios de pagamento em 2029, em algum momento desse período de 2027 a 2029, o split payment também pode vir a ser um outro elemento que pressione o fluxo de caixa da empresa ao retirar o float, né? A flutuação, aquele dinheiro do cliente que na verdade era para pagar o tributo, mas que circulava pelo meu caixa, pela minha conta banco, e que com o split payment esse recurso não passa mais pela minha empresa, não passa nem na porta da empresa, nem na esquina do quarteirão, né? Esse recurso, o split separado, ele vai segregado pelos meios de pagamento diretamente para o comitê gestor do IBS ou para a Receita Federal. Então, nós temos impactos no fluxo de caixa e nas margens, e a necessidade de revisão de preços e também de contratos. Necessidade de revisão de contratos vale aqui não só para o presumido, né, o objeto da nossa aula, mas vale para todas as empresas, seja do Simples Nacional, seja do MEI e seja, claro, optantes do lucro real, né? A necessidade de renegociação de contratos em função das possíveis e prováveis variações de preço e também de uma mudança de cultura necessária, de uma prática de mercado que terá que mudar da negociação de preço cheio, de valor total da nota fiscal, para preço líquido, considerando os créditos, né, que cada um vai tomar na sua operação. E nessa aula do lucro presumido e reforma tributária, nós queremos abordar dois aspectos, não apenas da cumulatividade para a não cumulatividade, porque PIS e COFINS não cumulativos apenas para o lucro real. Não estaríamos falando de PIS e COFINS não cumulativos aqui no âmbito, no escopo do lucro presumido. Então, além dessa mudança de cumulatividade, ou seja, o tributo apenas sobre a receita bruta de vendas, mudando para a não cumulatividade, onde o tributo devido continua sendo calculado sobre o valor de vendas, mas eu tenho créditos sobre as minhas compras, as minhas aquisições. Além desse efeito da não cumulatividade, nós temos um efeito colateral, que eu considero muito benéfico para as empresas do lucro presumido. E, claro, também para o Simples Nacional. Por quê? Quem está na cumulatividade, no cálculo dos tributos por dentro, quando muda para a não cumulatividade, no contexto e no conceito de um IVA, de um Imposto sobre Valor Agregado, de um IVA puro, como são CBS e IBS brasileiros, nós temos uma redução da base de cálculo do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido. Estamos falando do pronunciamento contábil número 47, o CPC 47, que por sua vez reflete a IFRS número 15, aqui nas normas contábeis do Brasil. Então veja, nós temos uma combinação de cenários para avaliar qual o impacto da reforma para o lucro presumido, e que não diz respeito apenas à substituição de PIS e COFINS pela CBS e de ICMS e ISS municipal pela IBS. Isso pode pressionar a margem da empresa, pode apertar aí o fluxo de caixa, pode, num primeiro momento, numa primeira análise, reduzir a lucratividade da empresa. Por que eu digo num primeiro momento? Porque, como CBS e IBS não transitam por receitas, não transitam por contas de resultado, a base de cálculo de RPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, que é sobre receitas, que é sobre as vendas, o faturamento, né, a receita bruta do período, ela diminui. Quando eu tiro 9% e alguma coisa de CBS em 2027 das receitas totais do faturamento da empresa, eu estou reduzindo a base de cálculo de RPJ e de contribuição social exatamente na mesma alíquota da CBS que vai ser aplicada nessa empresa em 2027. Então, esse é um ponto muito importante. No Simples Nacional, nós já fizemos essa análise, mas como nós temos o recolhimento unificado, então, e trabalhamos ali com um valor de R$100, talvez não tenha ficado evidente essa questão, mas nós temos uma redução da base de cálculo para as empresas optantes do lucro presumido. No caso das empresas optantes do Simples Nacional, isso também é verdade, mas como os percentuais são pequenos, o impacto ele acaba se misturando, passando desapercebido no meio dos outros números ali da comparação de preço líquido no Simples Puro com o Simples Híbrido. No lucro presumido, por estarmos falando de valores
de receita, de faturamento, de vendas potencialmente maiores, isso é bem sensível, é bem perceptível. Inclusive, ao passar do tempo, a base de cálculo do RPJ, para o mesmo valor total de operação, ela vai diminuindo. Porque se em 2027 nós vamos reduzir apenas 9,3%, 9,5% de CBS, numa alíquota cheia de 28%, lá em 2033, nós estamos falando em reduzir uma receita bruta, por exemplo, de 1 milhão, né? Na verdade, essa receita seria de R$ 700 e alguma coisa, perto de R$ 800, considerando que o 28% é calculado por fora. Então, nós estaríamos tirando mais de 20%, encolhendo em mais de 20% da base de cálculo de RPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, sem mexer na margem da empresa. Isso é muito interessante para as empresas do lucro presumido. Então, no primeiro passo, na cumulatividade para a não cumulatividade, vamos comparar a apuração do PIS e COFINS com a apuração da CBS e IBS. Vamos a um exemplo numérico para compararmos a apuração de PIS e COFINS com o CBS e IBS. Aqui, não vou utilizar o mesmo preço líquido. O objetivo aqui é de evidenciar os efeitos da redução da base de cálculo de IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido no lucro presumido. Então, estamos partindo de um mesmo valor total de operação, de R$ 128, para depois utilizarmos os R$ 100 como base de cálculo do IVA e os R$ 28 por fora. Então, PIS e COFINS, R$ 128 de receitas. Esse valor está transitando pela conta de receita, no faturamento da empresa. Nós temos aqui, na cumulatividade, 3% de COFINS, R$ 3,84, sobre os 128, e PIS, 0,65%, que equivale a 83 centavos, dentro ali dos R$ 128. Então, nós temos aí no total de PIS e COFINS, R$ 4,67, que serão cobrados sobre as receitas de R$ 128. Esse mesmo fornecimento, se estivermos falando de CBS e IBS, já não temos mais PIS e COFINS, não temos mais o ICMS, vamos comparar aqui 2025 à esquerda, PIS e COFINS, com 2033 na direita, CBS e IBS. Nós temos então um valor total da operação, um valor total da nota fiscal de R$ 128, porém, de receitas apenas R$ 100 o preço líquido. E CBS e IBS, nós temos ali uma sugestão de alíquotas de 9,3% e 18,7%, somando 28%. Então, como CBS a pagar, IBS a pagar, em ambos os casos, ou seja, lá em 2025 com COFINS e PIS, e agora CBS e IBS em 2033, lançamento aí a crédito, passivo, tributos a pagar. Estamos aqui comparando a apuração de PIS e COFINS e já, embora nesse momento avaliando a não cumulatividade, CBS e IBS para empresas do presumido, já apontando também o efeito sobre receitas, porque em seguida já vamos ver quais são os efeitos sobre a base de cálculo de RPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. Essa empresa, se ela tiver créditos, né, de R$ 6,20 de CBS, R$ 12,46 de IBS, de onde eu tirei esses valores, né? São sugestão. Imagine que ela tem como proporção entre o que ela vende e o que ela adquire, o que ela compra, insumos, mercadorias para revenda, né, ou para usar na prestação de serviços, imagine que ela tem uma proporção de 2/3. Né? Para cada R$ 2,00 que ela tem de créditos, ela tem R$ 3,00 de débitos. Então, fizemos aqui apenas como um exemplo, assim como lá no Simples Nacional, a gente fez com exemplos de créditos a R$ 15,00, a R$ 5,00, para depois contrapor a R$ 28,00 de débito. Então, essa empresa, ela tem, estamos considerando esses valores de CBS e IBS a recuperar, estão no ativo em razão das suas aquisições e, portanto, nós temos aí o resultado, né? O valor a pagar, né? O valor a recolher, nesse exemplo de CBS, será de R$ 2,10 e de IBS R$ 6,24, totalizando R$ 8,34. Naturalmente, aí um valor maior a recolher, né, do que na situação do lucro presumido que nós estamos comparando aí na mesma tela. E a base de cálculo do RPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido? O CPC 47, que reflete IFRS 15. Quais são os efeitos, né, sobre a base de cálculo do imposto de renda e a contribuição social durante o período de transição da reforma tributária
e com efeitos definitivos aí a partir de 2033, quando a gente já não tem mais ICMS e ISS, e PIS e COFINS já teriam ido embora ali em 2027. Bom, vamos dar uma olhadinha na contabilização antiga, né? PIS e COFINS versus CBS e IBS. No fornecimento, no mesmo exemplo. Então, vendeu, valor total da nota fiscal, R$ 128, creditou receitas, né, a débito de caixa e bancos ou clientes a receber. Então, debita disponibilidade ou um direito, cliente a receber, a crédito de uma conta de resultado, R$ 128. E também já tem ali reconhecendo a obrigação que terá que recolher R$ 3,84 de COFINS e 83 centavos de PIS. O que diz o CPC 47? Então, a nossa proposta, no momento, nós ainda não temos um pronunciamento contábil ou uma outra manifestação do Conselho Federal de Contabilidade, com normas contábeis específicas para CBS e IBS. Isso está em estudo, em debate, em análise, em discussões. Mas nós já temos o CPC 47, um reflexo da IFRS 15, que fala da determinação do preço da transação. A entidade deve considerar os termos do contrato e suas práticas de negócio usuais para determinar o preço da transação. O preço da transação é o valor da contraprestação a qual a entidade espera ter direito em troca da transferência dos bens ou serviços prometidos ao cliente, excluindo quantias cobradas em nome de terceiros. Repito, excluindo quantias cobradas em nome de terceiros. Por exemplo, alguns impostos sobre vendas. A contraprestação prometida em contrato com o cliente pode incluir valores fixos, valores variáveis ou ambos. Vamos reler o item 47 do CPC 47, prestando atenção nos termos e conceitos utilizados aqui no pronunciamento contábil e que refletem os mesmos termos e conceitos que estão na legislação da CBS e do IBS. O que não é uma surpresa, uma vez que nós estamos falando de uma convergência da norma contábil às normas internacionais, aqui manifesta pelo CPC 47, que não é uma cópia, mas reflete, né, a norma internacional IFRS 15, e nós temos aí em 154 países do mundo a utilização do IVA, de um IVA puro, né, seguindo aí padrões e normas sugeridas, né, propostas pela OCDE. Então, nesse processo de convergência do Brasil às normas internacionais, ela está acontecendo não apenas na norma contábil, está acontecendo, por exemplo, no imposto de renda, tributação de preços de transferência a padrões internacionais, não mais com a legislação que nós tínhamos antes, que tinham casos muito típicos e muito específicos só no Brasil. Então, nós mudamos, nós avançamos, nós aperfeiçoamos a nossa legislação do imposto de renda, convergindo para as normas internacionais, para os padrões internacionais dos preços de transferência. Da mesma forma, com a norma contábil e da mesma forma na tributação do consumo. Então veja, falamos de uma convergência aos padrões internacionais. Na norma contábil, CPC 47. Nos preços de transferência, como um dos exemplos, fora do IVA. E o próprio IVA dual, o IVA brasileiro, CBS e IBS, também é uma convergência da tributação da legislação brasileira aos padrões internacionais. Então, é natural que, no pronunciamento contábil, que reflete uma norma internacional, eu vejo os mesmos conceitos também no que diz respeito à tributação do consumo. Por quê? Lá fora o padrão é IFRS 15 e o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. E agora para nós, o CPC 47, uma norma contábil, refletindo os conceitos do IVA aqui no Brasil, que são CBS e IBS. Então, vou fazer pausas e destaques durante essa nova leitura. A entidade deve considerar os termos do contrato e suas práticas de negócio usuais para determinar o preço da transação. O preço da transação é o valor da contraprestação. Contraprestação é um termo da legislação de CBS e IBS. Todo fornecimento oneroso é tributável. O que é um fornecimento oneroso? É uma prestação com contraprestação. Está assim na nossa legislação. Então, contraprestação, normalmente o pagamento, mas não necessariamente um pagamento em dinheiro em espécie. Então,
O preço da transação é o valor da conta-prestação a qual a empresa, a entidade espera ter direito em troca da transferência do quê? Dos bens ou serviços. Então veja, o fornecimento de bens e serviços, conceitos do nosso CBS e IBS, da nossa legislação, o fornecimento, a transferência do direito, né, ela me gera uma expectativa, um direito, né, de receber em troca uma contraprestação. Então nós temos aqui fornecimento, bens de direitos e contraprestação. Nós temos aqui terminologia, conceitos de CBS e IBS. Então, aquilo que eu espero ter direito em troca da transferência do fornecimento de bens ou direitos que eu prometi ao cliente, excluindo quantias cobradas em nome de terceiros. Por quê? Eu não espero ter direito sobre o valor do tributo. Eu não terei direito sobre a parcela de CBS e IBS que estão no valor total da nota fiscal. Então, isso não é o preço da transação. Isso não é receita. Então, do valor total da nota fiscal, trocando em miúdos, e olhando o consolidado do período, seja o mês, o ano, o trimestre, eu tenho que excluir as quantias cobradas em nome de terceiros. Por exemplo, e aqui eu vou usar as minhas palavras, por exemplo, CBS e IBS. Especialmente no contexto do split payment. Pense que, com o split payment plenamente implementado, num fornecimento que a tua empresa preste, que o teu cliente, lucro presumido, preste, e quando da liquidação financeira dessa venda, desse fornecimento que ele fez, imaginemos que ele não tenha saldo credor, ele tenha zero de saldo credor. Então, naquele momento, quando houver a liquidação financeira do que o cliente, do teu cliente pagou ali no cartão, na maquininha, ou outra forma de pagamento eletrônico, vamos usar os mesmos valores, inclusive nesse exemplo, R$ 128. Qual o valor que a empresa espera ter direito? Né? R$ 128, se fosse COFINS e PIS? Sim. Mas no contexto de CBS e IBS, o valor que ela espera ter direito é de R$ 100, que é o preço líquido da operação. Então, portanto, esses R$ 28, que sequer passarão pelas contas aí de disponibilidade, de caixa e bancos da empresa, eles não estão incluídos nas receitas. E qual o reflexo disso, então, para a empresa do lucro presumido que nós estamos analisando nesta aula? Bom, imaginemos como se dará a contabilização de IBS e CBS na aquisição. Estamos analisando aqui no escritório contábil, o mesmo trabalhando dentro de uma empresa, uma assessoria intragrupo ali do grupo econômico, temos uma empresa, estamos debruçados sobre um CNPJ optante do lucro presumido. Estamos já no contexto de IBS e CBS. Estamos fazendo um exercício para ver como vai se comportar, né, como vai ser a situação dessa empresa com relação à tributação de RPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, independente da tributação de IBS e CBS. Estamos analisando qual o impacto de IBS e CBS nas margens, fluxos de caixa, mas temos que analisar esse efeito combinado também com a tributação de RPJ e contribuição social. Então, essa empresa, ela adquiriu do seu fornecedor R$ 128. O total da nota fiscal, R$ 100, estoque, mercadorias. E ela tem ali os R$ 28 restantes distribuídos, né, como direitos. CBS a recuperar R$ 9,30 e IBS a recuperar R$ 18,70. E como ela comprou a prazo, então, esse lançamento aí de segunda fórmula, estão lembrados da Faculdade de Contábeis? Esse lançamento ele é a crédito de fornecedores. Se ele não for à vista, caixa e bancos, então ele vai a crédito de fornecedores se for a prazo. Ou seja, dessa forma, IBS e CBS não transitam pelo custo na aquisição. E o valor acreditado à caixa, bancos, né, e o passivo corresponde ao pagamento ao fornecedor. No fornecimento, acabamos de analisar a aquisição e agora vamos trabalhar com os mesmos valores apenas para facilitar aí os nossos cálculos, né, as nossas contas. Imagine, claro, uma empresa para sobreviver, ela tem que ter margem. E certamente, né, ao longo do tempo, o valor das vendas tem que ser maior que o valor das compras. Eventualmente, acontece o contrário, né? Teve um ano que a empresa mais comprou do que vendeu. Isso, claro, chama a atenção do contador, do auditor e até mesmo dos fiscos. Mas aqui, apenas para efeito de exemplo, nós estamos repetindo os valores totais. Então, essa empresa, na aquisição, ela estocou 100 e tinha 128 a crédito de caixa e bancos ou a pagar, né, faturado aí no prazo para fornecedores e agora na venda. Então, é o movimento contrário.
ela tem R$ 100 de receita. Então, no exemplo anterior, quando eu vendesse o estoque, eu ia baixar o estoque, né, debitar custo, creditar estoque. CMV, custo de mercadoria vendida, debitado, estoque creditado. Eu baixo o estoque e aqueles R$ 100 que estão agora no estoque serão custo. Aqui no fornecimento, os R$ 128 do valor total da operação, ele se distribui da seguinte forma: vai entrar 128 em caixa ou bancos o cliente vai receber, né, pensando aqui antes do split payment, porque senão nem isso. Mas apenas para facilitar, temos um lançamento aqui para a gente facilitar a compreensão. Então, tivemos ali um lançamento, na verdade, de terceira e aqui de segunda forma, né? Um débito para vários créditos. Eu tenho ali caixa e bancos ou clientes a receber no valor de R$ 128 e R$ 100 de receita. Tenho CBS e IBS a recolher no passivo até o dia 20 do mês seguinte, estão a prazo. E dessa forma, não que hajam outras formas ou outras maneiras. Quis dizer, portanto, IBS e CBS não transitam pela receita. E o valor debitado em caixa ou bancos corresponde ao pagamento que o cliente fez para essa empresa aqui do lucro presumido. E na apuração de IBS e CBS? Ativo contra passivo. Novamente, não transita pelas contas de resultado. Então, nós vimos em 3 momentos: na aquisição de mercadoria para revenda, debita estoque, depois vai creditar estoque, debita custo, credita estoque. Na aquisição. No fornecimento, nós temos um valor creditado à receita, mas os tributos incidentes na operação de fornecimento, eles não transitam pela receita. E por fim, na liquidação do tributo, nós temos aí ativo contra passivo, né? Então, na verdade, nós vamos creditar o ativo, debitar o passivo. A diferença, se houver, por exemplo, o saldo credor do tributo em favor do contribuinte, será que, ao lançar ativo contra passivo, o saldo estará no ativo. Caso o saldo, o resto, a diferença dessa contraposição de saldos fique no passivo, ou seja, o tributo a pagar, então eu vou ter que creditar uma conta de disponibilidade para poder debitar esses passivos, zerar esses passivos. Vou debitar o passivo a crédito de disponibilidades para liquidar CBS e IBS a pagar. Então, novamente, a contabilização de PIS e COFINS no fornecimento, comparando com a contabilização de CBS e IBS no fornecimento. Então, nós temos R$ 128 caixa ou bancos ou clientes a receber, o valor total da nota fiscal, e receitas no valor total da nota fiscal, R$ 128. Não estamos aqui considerando, claro, exemplos onde o IPI, né, como previsto, quando o adquirente é contribuinte, em que ele não transita por receitas. Estamos falando aqui do PIS e COFINS. Então, nós temos ali receitas de 128 e, aplicando as alíquotas de 3 e de 65 para PIS, 3% para COFINS, 0,65 para o PIS, nós então vamos ter ali o R$ 4,67 no total, 3,84 de COFINS e 83 centavos de PIS. Os mesmos valores se forem CBS e IBS. Bom, eu tenho R$ 100 na receita, mas eu tenho a CBS devida muito maior do que COFINS e PIS. E ainda tem o IBS. Aqui, né, à esquerda 2025, à direita CBS e IBS comparando já com 2033, né, um cenário pleno antes da reforma, antes da transição, e o cenário pleno depois da transição ou a partir de 2033. Então, temos aí uma CBS e IBS devidos no total de R$ 28, bem superior aos R$ 4,67 que a gente acabou de ver de COFINS e PIS. Essa empresa, tendo créditos naquela proporção de 2/3, ou seja, para cada R$ 13 de débito eu tenho 2 de crédito, então ela terá ali, no nosso exemplo, apenas para ilustrar, CBS e IBS a pagar no total de R$ 8,34, aqui na soma ainda superior, né, aos R$ 4,67 de COFINS e PIS. Lembrando que aqui, então, nesse caso, a empresa, já conhecendo a sua margem e podendo apropriar o crédito, ela não venderia, né? O valor total da nota fiscal não precisaria ser R$ 128, poderia ser, por exemplo, R$ 108,34, que é a soma do preço líquido de R$ 100 mais CBS e IBS a pagar. Considerando que, no outro lado, eu teria uma margem, né, menor por não estar aproveitando aquele montante de créditos que na soma estava dando ali R$ 12. Se você somar, né, os créditos que a dedução, como a gente reduziu de 28,
para R$ 8,00 alguma coisa, então tem uns R$ 12,00 ali de IBS, mais uns 8 de CBS, a diferença aí chega a ser de uns R$ 20,00. E isso está embutido na margem, na empresa que está no presumido, na cumulatividade, ali no PIS e COFINS, no exemplo que a gente está dando do lado esquerdo da tela. Bom, a redução da base de cálculo de IRPJ e contribuição social. Novamente, estamos referindo aí à aplicação do pronunciamento contábil 47, reflexo da IFRS 15 aqui no Brasil, da norma, né, IFRS 15, e mais especificamente ao item 47 do CPC 47. Então vejamos, seguindo com os números do nosso exemplo. Se eu tenho receitas no contexto do PIS e COFINS, na esquerda, de R$ 128,00, eu tenho uma base de cálculo de RPJ, um lucro presumido de 8%, de R$ 10,24. Veja, estamos falando na base de cálculo. Aplicando a alíquota de RPJ, aqui considerando já com adicional, né, arredondando aí para 25%, então eu tenho um IRPJ embaixo, ali, já nas duas últimas linhas, de 2,56, e usando a mesma sistemática, essa mesma mecânica, né, esse mesmo procedimento, para contribuição social sobre o lucro líquido, de 12%, nós vamos ter R$ 1,38 de CSLL sobre os R$ 15,36 de base de cálculo. Então, repetindo, retomando, recapitulando aqui do lado esquerdo, no contexto de PIS e COFINS, 2025, 2026. Receitas, R$ 128,00, base de cálculo de RPJ, 10,24, e da contribuição social sobre o líquido, 15,36. Aplico 25% de RPJ sobre os 10,24, eu tenho R$ 2,56 de RPJ, e eu tenho R$ 1,38 aplicando 9%, que é a alíquota da CSLL, sobre a sua base de cálculo presumida de R$ 15,36. E com o CBS-IBS? Bom, a receita é de R$ 100,00, mesmo com uma incidência de R$ 28,00 de CBS-IBS por fora, que o cálculo é por fora. Então, se a receita é de R$ 100,00, por quê? Os outros R$ 28,00 que nós tínhamos ali no exemplo de PIS e COFINS, no contexto de CBS-IBS, eles não transitaram por receita. Eles não entram na base de cálculo, como a gente já viu nos lançamentos anteriores e naquele exercício de reflexão que nós fizemos juntos, lendo e relendo o CPC 47, em que as quantias cobradas em nome de terceiros, inclusive tributos, não fazem parte do preço da transação. Ou seja, não são receitas, né? Não são valores que a empresa espera receber, não são ativo que ela espera converter numa liquidez. Então, voltando, nós temos aqui, no contexto do CBS-IBS, portanto, uma receita de R$ 100,00 e não de 128, como no PIS e COFINS. Base de cálculo, bom, a 8% sobre R$ 100,00, base de cálculo do imposto de renda, R$ 8,00. Da mesma forma, 12%, que é o percentual de presunção da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, 12% de CSLL, de base de cálculo de CSLL, R$ 12,00. Agora vamos aplicar as alíquotas. Aí você tem as duas últimas linhas, os dois últimos valores que estão no lado direito embaixo. O que são os R$ 2,00? Imposto de renda da pessoa jurídica para essa empresa que está no IVA. Como e por quê? Calculamos 25% da base de cálculo do RPJ, que é de R$ 8,00. E calculamos 9% da base de cálculo da CSLL, que é de R$ 12,00, e apuramos uma CSLL de R$ 1,08. Então veja, de um lado, nós temos R$ 13,94, que essa empresa, do lucro presumido, tem a recolher de IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. Por quê? Porque PIS e COFINS integram a base de cálculo. Essa empresa continua com as mesmas margens, fazendo a mesma operação, e ela chega, então, no contexto de CBS e IBS, em 2033. Ela faz a mesma operação, o mesmo total da nota fiscal, de R$ 128,00, porém, ela vai recolher R$ 13,08 a título de IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, ela sai de quase R$ 4,00 no contexto de PIS e COFINS, R$ 4,00 que são a soma ali de RPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, a soma de 2,56 com 1,38 dá R$ 3,94, quase R$ 4,00, para pouquinho mais de R$ 3,00.
que é a soma de R$ 2,00 de RPJ com R$ 1,08 de CSLL. Então, estamos aplicando a legislação vigente, né, sobre a mesma situação, porém, numa circunstância de cumulatividade com PIS e COFINS, e essa mesma operação replicada para o outro contexto, agora da não cumulatividade, com o CBS e IBS, ela terá que recolher um valor substancialmente menor de IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. Arredondando o cálculo, né, ela sai de 4 para 3. Ela tem uma redução aí de 25% do valor atual, ou talvez alguma coisa entre 20% e 25%, é uma redução bem substancial em RPJ e contribuição social sobre o lucro líquido a recolher. Comparando essa aula 5 com a aula 4 anterior. Na aula 4, no Simples Nacional, na segunda aula, o grande desafio que é o Simples Nacional para a reforma tributária, nós fizemos cálculos e comparativos utilizando 3 períodos. 2027, depois como essa mesma operação, qual seria o comportamento em 2029, se muda o valor total da operação ou não, se muda o preço líquido ou não. Trabalhamos com 3 cenários anuais. Trabalhamos com 2027, com 2029 e com 2033. Aqui, no lucro presumido, a lógica é diferente. Por quê? O IRPJ e a contribuição social sobre o lucro líquido, eles terão uma variação, uma redução de base de cálculo ano a ano, porém, aqui não há a opção de migrar ou não migrar para o regime regular. A empresa do lucro presumido, ela estará no regime regular de CBS e IBS. Então, importante essa análise projetada ano a ano, por quê? Porque é preciso avaliar quanto de crédito a empresa tem para ver quanto ela vai conseguir absorver disso com a sua margem e quanto que ela vai ter que repassar no valor dos contratos, no valor do preço da transação, no valor total do fornecimento. E quanto mais próximo de 2033, maior o impacto de CBS e IBS, especialmente para as atividades que hoje não estão sujeitas ao ICMS, mesmo que estejam sujeitas ao ISS, pois o ISS ele costuma variar aí de 2% a 5%. Essa é a banda possível do ISS, do Imposto sobre Serviços. Então veja, para uma empresa que hoje não tem ICMS, né, na saída, provavelmente ela não tem ICMS na entrada. E se tiver, não deve ser a maior parte de créditos, de tributos, né, que ela obtém. Porém, essa empresa, não sendo contribuinte de ICMS hoje, uma optante do lucro presumido, ela acaba internalizando como custo esses créditos de ICMS, porque ela, não sendo contribuinte, ela não consegue repassá-los. Na verdade, ela é um contribuinte de fato e não de direito. Então, é preciso analisar caso a caso, cenário a cenário, para ver qual o impacto no fluxo de caixa e nas margens. Veja, aqui, no caso do presumido, é diferente do Simples Nacional. No Simples Nacional, você faz os cálculos e os cenários para ver se é mais interessante ficar no puro ou migrar para o híbrido, ou esse movimento de vai e vem ao longo da transição, entre 2027 e 2033. A empresa que está no lucro presumido e também a do lucro real, da próxima aula, ela não tem essa opção, ela não tem essa possibilidade de recolher ou não recolher CBS e IBS pelo regime regular. Então ela precisa analisar ano a ano quanto de crédito ela terá. E pode fazer isso como? Pode usar software como o ARC, que nós já apresentamos em aula anterior, e pode fazer isso manualmente ou utilizar algum outro recurso tecnológico para projetar o impacto ano a ano, considerando os créditos que hoje, por ela estar na cumulatividade, o PIS e COFINS, ela não toma, ela deixa de tomar. Então, se hoje, nesse cenário de cumulatividade, ainda antes de iniciarmos a CBS em 2027, ela está absorvendo muito crédito, né, como custo, provavelmente ela terá um cenário mais favorável quando ela, forçosamente, pelo cronograma imposto pela lei, ela migrar para a CBS já em 2027, IBS ali sendo recolhido a um valor simbólico, eu digo até simbólico porque é um 0,1% que vai descontar, que vai reduzir a alíquota da CBS. Então, é como se a empresa, no sentido do desembolso, ela estivesse recolhendo apenas CBS em 2027 e 2028, no sentido do valor total do desembolso. Claro, vai ter ali um valor pequenininho, uma colherinha de IBS a recolher. E 2029,
começa aí o IBS progressivamente. Então, quanto mais créditos uma empresa do lucro presumido está hoje perdendo por estar no PIS e COFINS, e mais ainda, se não for contribuinte da ICMS, mais interessante essa empresa migrar, né, logo já fazer esses cálculos e já simular essa migração, essa transição, como serão os cenários em 2027 e 2028 e depois anualmente, a partir de 2029, para, em contato com os seus clientes e eventualmente até com os seus fornecedores, ajustar o valor total da operação com cada um e o preço líquido, já prevendo nos contratos, já aproveita esses contatos comerciais, né, com os clientes, do compras, com os fornecedores, para uma revisão de contratos, para que os contratos eles sejam firmados em cima do preço líquido. E assim, dessa maneira, a empresa vai conseguir preservar juridicamente, e claro, se firmou o contrato é porque isso foi acertado comercialmente, dessa forma a empresa vai conseguir preservar as suas margens e assim preservar o seu negócio, a sua viabilidade, a sua sustentabilidade. Então, o importante é que essa redução da base de cálculo do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido, na vigência de CBS e IBS, vai servir como um amortecedor, ao menos em parte, para uma provável aumento de tributação de CBS e IBS em relação ao que essa empresa tem hoje de PIS e COFINS, ou mesmo que seja um contribuinte do ICMS. Então, é preciso projetar esse cenário ano a ano, durante o período de transição, não apenas para CBS e IBS, atento aos créditos que ela tem, mas não utiliza, então como se não tivesse, e considerando também o impacto, a redução da base de cálculo de imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Meu nome é Adriano Subirá, instrutor aqui na Escola Técnica do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. CRC Paraná, siga esse conselho. Muito obrigado, te vejo na próxima aula, o Lucro Real.